Muito boa noite, só musicão nessa abertura do Gazeta Esportiva, hein, Zé Paz? Arrasou. Olha, tá chegando o nosso programa hoje em clima de Copa Libertadores da América. Ontem tinha tudo para ser uma noite alegre pro Palmeiras, né? Afinal de contas, ia encarar o freguês Júnior Barranquilla diante da torcida, com uma grande chance de encaminhar a classificação, como de fato aconteceu, para a próxima fase. Mas aí, um grupinho de torcedores conseguiu estragar a festa do Verdão. O muro do Allianz Parque amanheceu pichado na quarta-feira. As mensagens pediam a saída da conselheira e patrocinadora Leila Pereira e do atacante Borja, além de chamar o time todo de pipoqueiro. Era a senha de que o dia não seria dos mais tranquilos. Os 3 jogos sem fazer gol, a perda da liderança na Libertadores e a eliminação do Paulista na semifinal pelo São Paulo eram as principais causas da revolta. O Dudu tá ganhando milhões, o Lucas Lima não quer saber de nada. O Borja parece que tá com dor de barriga, meu. Esse cara tá desanimado, pô. Tá sem vontade, tá muita amizade com o Filipão. Tem que ter garra e alma no coração, meu. Mas a insatisfação se transformou em vandalismo e violência. Esta imagem, gravada por celular, mostra o ônibus do Palmeiras sendo apedrejado pela própria torcida na chegada ao estádio. Tu me viu com cara de assustado? Não, só tô te perguntando. Eu não tenho medo de bandido. Ninguém tem medo de bandido. Entendeu? Nós temos respeito pelo nosso clube, pelo nosso torcedor. E trabalhamos pelo nosso torcedor. Então é só isso que aconteceu. Ninguém estava assustado que não fosse enfrentar um jogo. Tanto é que eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Então, gente, não vamos dar visibilidade a quem não merece, pelo amor de Deus. O clima continuou tenso aqui dentro do estádio. Quando os jogadores entraram em campo, a principal torcida organizada do clube começou a chamar o time de pipoqueiro. Mas foi vaiada logo em seguida por todos os outros torcedores presentes aqui no Allianz Parque. Eu tenho que agradecer a torcida do Palmeiras, a verdadeira torcida do Palmeiras, tanto eu quanto o Bruno, quanto os jogadores. Nós devemos agradecer e devemos bater palmas a eles. Só isso. O restante, tenho que comentar. Acho que jogamos um jogo bem equilibrado, estudado pela forma como a equipe adversária jogava e conseguimos os 3 pontos que pretendíamos. Acho que a gente fez uma partida, principalmente na marcação, muito consistente, né? E criou bastante oportunidade para fazer os gols. Então a gente sai muito feliz pelo grande jogo e pela grande vitória. O resultado elimina o Júnior de Barranquilla e deixa o Palmeiras a apenas 1 ponto do líder São Lourenço, mas 5 na frente do Melgar. Para se classificar para as oitavas de final, o time chamado de pipoqueiro pela torcida organizada só precisa empatar com o Melgar na próxima rodada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Lamentável o que ocorreu. São torcedores do próprio time agredindo, né, o próprio time. E aí, quem vê uma cena dessa, vamos imaginar que o cidadão acordou do coma agora. Aí ele acordou do coma depois, sei lá, de 10 anos dormindo. E aí ele vê essa situação dos torcedores apedrejando o ônibus e vai falar assim, nossa, o Palmeiras será que está há 16 anos ainda sem conquistar um título? É verdade. Será que é a fase pré-Parmalat? Ou será que o Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão? Meus amigos, o Palmeiras ele foi campeão brasileiro no ano passado. Né? Nos últimos 3 anos ganhou 2 campeonatos brasileiros. 4 meses atrás o Palmeiras foi campeão. Foi eliminado numa semifinal de Campeonato Paulista, nos pênaltis para o São Paulo. Quer dizer, então não há nada que justifique. Quer dizer, não existe nada, mesmo que o time tivesse 20 anos sem ganhar um título, nem isso justifica esse tipo de comportamento. Né? Mas o Palmeiras acabou de ser campeão recentemente, tem um maior elenco. Não está jogando bem? Não está jogando bem. Mas nada, mas absolutamente nada justifica um comportamento como esse. E o que é mais lamentável, eu não sou daqueles paladinos da justiça que acha que tem... Mas esse tipo de comportamento não pode simplesmente o cara ser preso, né, ou se apresentar da delegacia, ser liberado depois, que ele volta para casa como se ele fosse um grande herói, com as marcas, sabe, de um grande feito. Foram encontradas mensagens, inclusive com os torcedores que atiraram pedras, alguns, que estavam prevendo, inclusive, emboscada, não é? Uma emboscada para quando o ônibus deixasse o estádio. Nossa. Ou seja, não foi lá torcer, né? Não tá foi torcendo para o time perder, né? Não, pelo contrário, ele já foi realmente pensando em ter uma ação violenta.
Agora, Celso, boa noite. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite. O Palmeiras ontem jogou muito bem. Né? Você pode ver que todos os gols foram de bolas trabalhadas, né? O Palmeiras voltou a ser o Palmeiras que a gente estava acostumado a ver, né, no ano Especialmente passado. no segundo tempo, né? O primeiro tempo ainda está bem Exatamente. morno, né? Todos os gols de bola trabalhada, o Dudu voltou a jogar bem, porque é o principal jogador do Palmeiras. O Everton fez grandes defesas, enfim. O Palmeiras ontem se reencontrou, não só com a vitória, mas com o bom futebol apresentado no ano passado, que o tornou campeão brasileiro. Então acho que a torcida, é claro, né? O futebol, o jogador vive naquele paralelo entre a glória e a derrota, mas ontem o Palmeiras mereceu a vitória. Lógico, Júnior Barranquilla é freguês, mas independente da fraqueza do adversário, foi a força que na prática o Palmeiras impôs, né, dentro de campo, e isso fez prevalecer e conquistou uma grande, importante vitória, e a classificação já está assegurada. E eu queria só fazer mais um comentário, Mi, que é algo que eu falo já há muito tempo, nesses meus 30 anos de carreira, e que ainda assim eu não consegui compreender como isso funciona. A gente vive num país desigual, cheio de corrupção, com a educação largada, a saúde largada, com corrupção em todos os setores da política. E aí você vê o cidadão inconformado, porque o time dele foi eliminado numa semifinal de Campeonato Paulista. Para mim é inconcebível, por mais que eu entenda a paixão pelo futebol, um comportamento... Se essa ira fosse utilizada para fazer isso desse país um país melhor, sabe? Talvez a gente fosse a Dinamarca. Não, eu concordo com você, Celso, mas eu questiono a você e ao Miller. Não foi a forma como foi eliminado, de ter jogadores se escondendo na hora de bater o pênalti, que influenciou isso, Celso? Então, porque, na verdade, eu já vi o Corinthians também ser eliminado pelo Flamengo naquela Libertadores. Eu Tolima. Contra o Tolima, e o público aplaudiu. Porque O Santos sentiu aplaudiu que o time agora na eliminação contra o Corinthians. E o Palmeiras, na visão do torcedor, se escondeu, Miller. Sem dúvida nenhuma. O Palmeiras jogou muito mal contra o São Paulo. Eu até falei no Mesa Redonda, domingo passado, o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo no Morumbi. Mas na sua própria casa, diante da sua torcida, os principais jogadores não renderam. Dudu não jogou nada, o Bruno Henrique também. Quer dizer, quando os principais jogadores não rendem, sem dúvida nenhuma, o time perde. Pênalti, jogaram a responsabilidade para um coitado de Zé Rafael. Mas vamos lá. O Corinthians perdeu o Flamengo, foi aplaudir de pé. O Santos perdeu, foi eliminado pelo Corinthians, os pênaltis, falou de pé. Não gostou da eliminação? Vai. Sim, não tem que ter violência. Não há nada que justifique um comportamento como fazer emboscada para ônibus, atirar pedra, ferir alguém. Brincadeira, né? Isso é absurdo. Por mais insatisfeito que esteja, vai. Sabe? Vai, reclama. Pode pichar. Não, pode pichar o muro, não. Agora, pode também. Agora, não há frustração que justifique um comportamento como esse. Pichar o muro só da casa dos outros, né? Não, da casa dos outros não, porque eu entendo o torcedor ficar irritado e pichar o muro, mas até a dona Leila falou que há um componente político quando colocam o nome dela. E é óbvio que existe um componente político ali. Quem que não quer a Leila como patrocinadora? Quem que não quer? Tomara aquela... Leila, vai pro Tricolor. Você será muito bem-vinda lá. É verdade. Vai pro meu Juventus lá da Moca. Nossa Senhora, vai ser a rainha da Moca, Leila Pereira. Bom, é o seguinte, não dá tempo de perguntar uma coisa pro Miller mais não, né, chileno? Sobre essa coisa você já esteve alguma vez em um ônibus que tomou pedrada? Já, várias vezes. E como que você se sentiu nessa ocasião? Claro, naquela época o ônibus não era como esse, bem moderno, tá? Com medo danado. A pedra pega na tua cabeça, como é que faz? Quer dizer, no final de Libertadores contra o News Old Boys, lá em Rosário Central, nós nos trocamos dentro do ônibus. Mas os ônibus debaixo de pedra, fogos, aquela coisa toda. Quer dizer, mas aí no caso era da torcida adversária, não da sua própria torcida. Quando é da sua própria torcida, sem dúvida nenhuma, fica uma frustração, uma tristeza por esse comportamento. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar do duelo decisivo para o Peixe, logo mais contra o Atlético Goianiense na reabertura da Vila Belmiro. Mas a gente já lança a nossa enquete para você participar conosco. O Santos vai conseguir se classificar hoje na Copa do Brasil? Sim ou não? Vai, né? Pé nas costas, né não, Celso Cardoso? Não sei se com o pé nas costas, mas vai, sim. Isso, o Celso falou que sim. Pô, tá eu tenho acertado. Não, errei Santos e Corinthians. Você falou Santos e você falou que dava Santos. Quase acertei, hein? E o Palmeiras de São Paulo? Ou Palmeiras também? Você falou Palmeiras. Eu também tinha falado Palmeiras. Celso, O Miller também falou. Eu falei Palmeiras e Corinthians final.
Acertei no Corinthians então e errei você no também Palmeiras. tá pé de gelo. Fala, Miller. Não, aqui, passa fácil pelo Atlético O Goianiense? Santos passa. Na primeira partida foi com o time reserva, não quis nada com nada, mas hoje na Vila Belmiro, né? Eu acho que vai. Diante da sua torcida, vai jogar o time praticamente principal, passa sim. E se jogar o que jogou contra o Corinthians, aí não passa. Atropela. Bom, você pode participar da enquete votando no site gazetesportiva.com. Você pode participar também através das nossas redes sociais, #Gazeta Esportiva. Pisca aqui o Vitor, o Gutinho, o chileno, quem tá lá. E você tem mais uma opção para interagir com a gente. Mande um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, uma pergunta para nós pelo WhatsApp. O WhatsApp é a moda, né, gente? Então, manda pergunta para nós. 99479-1633. 99479-1633. Fala aí o que você acha dessa situação do Palmeiras. Faz pergunta pro Miller. Fala se o Santos passa hoje. Fala do meu cabelo. Bom, a Copa do Brasil teve 5 jogos nesta quarta. Vamos aos gols. Em jogo válido ainda pela segunda fase da Copa do Brasil, o Bragantino do Pará venceu a Aparecidense por 3-2 e garantiu vaga para a sequência do torneio. A Aparecidense, que havia eliminado a Ponte Preta depois de uma longa novela envolvendo interferência externa, se despediu da competição na noite de ontem. Agora o Bragantino enfrenta o Vila Nova. No confronto nordestino entre Santa Cruz e ABC de Natal, o time pernambucano levou a melhor, reverteu o placar de 1-0 sofrido no jogo de ida e se classificou para a quarta fase. Pipico 2 vezes e Charles fizeram os gols da vitória por 3-0. A Chapecoense jogava pelo empate contra o Criciúma, mas nem quis saber do regulamento e venceu de novo. 2-0, gols de Vitor Andrade e Rildo, e Chape classificada para a quarta fase da Copa do Brasil. O Vasco foi até Florianópolis enfrentar o Avaí e voltou com a classificação na bagagem. 1-0 magrinho, gol de Iago Pikachu. O Fluminense também avançou na competição. No Maracanã contra o Luverdense, gols só no segundo tempo. Ione Gonzalez e Luciano carimbaram o passaporte do Flu para a sequência da Copa do Brasil. 2-0 e fim de papo. E voltamos a falar do Palmeiras. A quinta foi dia de digerir todos os acontecimentos da quarta no Allianz Parque. O Marcelo Bazégio tem as informações direto da Academia de Futebol. O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira após a vitória por 3-0 sobre o Júnior Barranquilla pela Copa Libertadores. A atividade foi fechada à imprensa após o ataque ao ônibus que transportava a delegação alviverde, porém, a programação do clube já era essa, ou seja, o ato de vandalismo não teve qualquer influência na rotina de trabalho do Palmeiras. Bom, dentro de campo, o Palmeiras agora só volta a disputar uma partida oficial no próximo dia 25 de abril, quando visita o Melgar, no Peru, novamente pela Copa Libertadores. Passada a eliminação para o São Paulo no Campeonato Paulista, o time terá 2 semanas livres para trabalhar e fazer ajustes, algo que foi celebrado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que inclusive planeja rodar mais o elenco, algo que não vinha acontecendo até então neste início de ano. É um tempo legal, porque nós vamos ter, nós já fizemos uma programação, uma parte física bem determinada, uma parte de recuperação para 3 ou 4 atletas ainda que estão trabalhando em condições não normais, e aí vamos ter o começo de uma etapa em que todos os jogadores vão ter que estar muito bem fisicamente e tecnicamente, com algumas situações sendo trabalhadas nesses dias que antecedem, porque nós vamos ter que rodar a equipe. Durante o ano é difícil a gente ter esse tempo para poder treinar, né? Então, já que nós vamos ter esse tempo, aproveitar muito bem, né, para trabalhar. Quando a gente às vezes tem um tempinho a mais, né, o Filipão usa desse tempo para trabalhar alguma variação de jogadas, né, de tática do time, né, então com jogadores diferentes, então aproveitar esse tempo para a gente poder trabalhar e se preparar muito bem, que tem bastante coisa pela frente aí. Que aconteça o que normalmente não acontece. Aqui no Brasil todo mundo reclama que tem que jogar quarta, domingo, não tem tempo de treinar. Às vezes aparece em uma semana, 10 dias, e quando volta pior do que estava. Então que aproveitem esse tempo realmente para melhorar o futebol. Eu até concordo com você que ontem o Palmeiras foi bem, mas no segundo tempo. Primeiro tempo, aquela coisa morna, xoxa, que eu falei assim, olha, dever de ofício mesmo, porque senão eu ia fazer outra coisa. Sabe o que acontece, Celso? Essa mini temporada, né? Mini pré-temporada do Palmeiras agora, 15 dias sem jogar, vai ser bom não só para o grupo, mas principalmente para o Filipão.
Acho que o Filipão tem que definir uma equipe e deixar essa equipe jogando. Essa mentalidade de ficar rotatividade no grupo, essa mentalidade brasileira, para o Brasil não serve. O jogador brasileiro, ele não gosta de ficar de fora. Entendeu, Celso? Então, como ele tem já uma base bem formada, mantém essa base e aproveita os outros jogadores que estão chegando, os outros jogadores que não são titulares absolutos. Mas o importante é ele permanecer com essa base e dar uma sequência de jogos, até porque começa o Campeonato Brasileiro, você sabe muito bem. Sim. Que aí é quarto domingo, lógico que tem... Depois tem Copa do Brasil, tem próprio Libertadores. A circunstância de cartão de contusão, isso é uma outra coisa. Agora, ele tem que priorizar uma equipe só para poder dar ritmo de jogo e uma identidade para essa equipe. Aí o entrosamento acontece. No Corinthians, a diretoria segue trabalhando para reforçar o time para a sequência da temporada. Já o técnico Fábio Carille prepara mudanças na equipe que domingo enfrenta o São Paulo no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Time esboçado com novidades para a primeira final contra o São Paulo neste domingo no Morumbi. Nesta quinta-feira, Fábio Carille trabalhou com Cássio no gol, Fagner, Manuel Henrique e Carlos Augusto, já que Danilo Avelar, pelo segundo dia consecutivo, foi poupado do treino por desgaste físico. Meio-campo teve Ralf, Júnior Urso e Jadson entrando na vaga de Sornossa. E na ponta direita, que vinha sendo ocupada por Pedrinho ou Love, outra novidade, Ramiro. Cleison na esquerda e Gustavo centralizado completaram a equipe. Seja lá quem for jogar, uma coisa é certa: o Corinthians busca desempenhar um futebol bem diferente em relação ao que foi apresentado no duelo contra o Santos na última segunda-feira. A coisa mais importante é você saber, como equipe, que a gente sabe que a gente foi um pouco abaixo nesse jogo. Acho que nós temos que melhorar e vamos melhorar. Eu acho que só que a gente não pode achar porque de repente fez um jogo abaixo que está tudo errado. Não é possível que uma equipe passa de fase, passou todas as fases da Copa do Brasil, passou a de fase contra o campeão argentino, que é o atual campeão argentino na Argentina, e chega na terceira final consecutiva de Campeonato Paulista, a gente não tenha nenhum mérito e esteja fazendo as coisas erradas. Fora de campo, quem trabalha é a diretoria do clube, que segue ligada no mercado da bola. O Corinthians tenta a compra definitiva do lateral esquerdo Danilo Avelar, mas a primeira proposta feita ao Torino não foi aceita. O clube italiano pede 1,5 milhão de euros. Enquanto isso, novos reforços se aproximam. O atacante Everaldo, que está no Fluminense e pertence ao Velo Clube, já tem tudo acertado com o Corinthians, mas ainda espera a liberação do clube carioca. E o volante Matheus Jesus, 22 anos, que jogou o Paulistão pelo Oeste, marcando inclusive 6 gols no estadual, já fez exames médicos e está com tudo muito bem encaminhado para defender o timão. Resta assinar o contrato. O Corinthians trabalha também para evitar incidentes na chegada da delegação ao estádio do Morumbi neste domingo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O clube enviou um ofício à Polícia Militar, ao promotor Paulo Castilho, à Federação Paulista de Futebol e ao próprio São Paulo, alertando que não vai tolerar qualquer tipo de ataque da torcida são paulina ao ônibus que leva os jogadores e que, se isso acontecer, como já aconteceu nos últimos anos, o Corinthians não entrará em campo. Do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Bom, Miller, o Corinthians, observando, comparando com o São Paulo ele cresceu muito nessa fase de mata-mata, né, ganhou corpo. O Corinthians, embora não tivesse feito um bom jogo contra o Santos, tomou um sufoco danado, se fosse o caso talvez teria sido eliminado, ainda assim eu acho um time mais encorpado, mais organizado, mais pronto. E acho também que a questão do jogo contra o Santos, o gol ficou muito atrás também por culpa do próprio Santos que pressionou. Agora, sobre essa questão das pedradas, eu acho que essa colocação do Corinthians ela foi pertinente. Não adianta você falar assim, é comum no futebol. Ela foi pertinente e é uma pena que não conte com o respaldo. Você poderia acabar com isso de três maneiras que me parecem bem claras. Primeiro, prendendo as pessoas que fazem isso, né, com o respaldo da legislação. Não adianta lá se apresentar à delegacia e depois estar livre, né? Prender mesmo, com que a pessoa responda. Segundo, punir o clube mandante, sabe quando isso acontece? Até para que o próprio clube faça uma campanha de conscientização desses torcedores, né? Punir o clube mandante.
Agora, o Corinthians ficou sem respaldo. Falou assim, não entra em campo se tiver pedrada. E se não entrar em campo, vai tomar por WO. E aí? Continua mais no mesmo. Olha, Celso, é uma decisão, assim, inusitada, porque nunca um presidente deu uma declaração dessa, né? Na história do futebol brasileiro, nunca soube, né? Então, acho que, independente das pedradas, né? Não atingindo o jogador entra em campo, meu. Eu não concordo muito com esse negócio. Furou o pneu, não vou entrar em campo. Quer dizer, tem nada a ver uma coisa com a outra. Lógico que a gente repudia a violência da torcida, mas entrando dentro de campo ali, o jogador não atingiu ninguém, vai pro choque, meu. Entendeu? É porque não é pedrada dentro do gramado. Lógico, tá no extra-campo. ambiente de trabalho. E aí fica complicado de você conseguir controlar isso. Mas aí a gente vai voltar justamente naquela coisa que aconteceu com Boca e River. Nos arredores ali do estádio, o clube mandante, isso não é só no Morumbi, acontece em qualquer lugar do Brasil, infelizmente, da América do Sul. Mas é responsabilidade do clube mandante garantir a segurança dos profissionais que lá vão trabalhar. Então a gente fala assim, a pedrada é normal, mas uma dessa pedrada fura o vidro Mas no trajeto todo? Mas o trajeto também não é só o clube, aí é a polícia militar. Se for ali na entrada do estádio, também, uma pedrada, né? A pessoa vai ter uma força. Então tem que fazer um cordão, dar uma distância. Olha, eu já tentando organizar a coisa para ter o jogo. Liga lá para a polícia militar, né? Vou ter que dar umas dicas lá. Olha, no São Paulo segue o mistério, treino fechado, poucas pistas sobre o time que vai entrar em campo domingo para encarar o Corinthians no Morumbi. O clima é de mistério total aqui no São Paulo. Nesta quinta-feira, o técnico Cuca fechou os treinamentos da equipe, que trabalhou em 2 períodos, e não deu qualquer pista sobre a equipe que colocará em campo no próximo domingo contra o Corinthians pelo primeiro jogo da grande final do Paulistão. A grande dúvida é o atacante Pablo, que não enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e também não treinou com o restante do elenco durante a semana. Já o lateral esquerdo Reinaldo, que chegou a ser substituído por Léo no duelo com o Verdão, deverá retornar à equipe titular. A gente está buscando sempre o nosso resultado dentro de campo, né? Seja no Clássico, seja como foi contra o Ituano, como foi contra o Palmeiras nos pênaltis. Como você falou, uma vitória deixa a gente muito perto do título. Então vamos buscar, vamos manter a nossa humildade, vamos meter os pés no chão aí, porque vai ser um jogo muito difícil no Morumbi. Para domingo, a expectativa é de casa cheia. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, apesar dos problemas que a torcida São Paulina teve para comprar as entradas para o grande confronto com o Corinthians. Essa será a primeira final do Tricolor em 16 anos, se tratando de Campeonato Paulista. A última vez que o São Paulo disputou o título estadual foi em 2003, numa final justamente contra o Corinthians, que venceu as 2 partidas por 3-2. O último título paulista do São Paulo foi em 2005, mas na ocasião a competição era disputada em pontos corridos. Marcelo Bazejo, do CT da Barra Funda, para o Gazeta Esportiva. Olha, pode parecer estranho, mas é isso mesmo. O São Paulo aposta na experiência dos meninos da base para faturar o título estadual. Enquanto o time principal vive um jejum de quase 7 anos sem conquistas, o quarteto formado por Luan, Lisiero, Igor Gomes e Antony faturou quase tudo que disputou jogando pela base do Tricolor. Aí vem a comparação com uma outra geração de jovens que fez história no clube do Morumbi. No início da temporada, a aposta do São Paulo para um ano satisfatório foi voltada para a permanência de medalhões como Diego Souza, Nenê e também em alto investimento, como aconteceu na contratação do atacante Pablo. Foi a sensação do Atlético Paranaense no último Campeonato Brasileiro. Mas a eliminação precoce na Libertadores para o modesto Tajeres da Argentina e um péssimo início de Campeonato Paulista obrigou a diretoria a olhar para os meninos das categorias de base. Com o dedo do técnico interino Wagner Mancini, a garotada que veio do CT de Cotia ganhou oportunidade e não decepcionou. Lisiero, Luan, Antony e Igor Gomes se tornaram titulares nos últimos jogos e conseguiram levar o tricolor à decisão do campeonato estadual. Não pense que apostar na base é novidade no São Paulo.
Quem não se lembra dos Menudos? Opa, não estou falando desses menudos que nos anos 80 mexiam com o coração das adolescentes. Os menudos aos quais me refiro são os do Morumbi, e nessa mesma época eram os destaques do tricolor. Na oportunidade, Miller, Silas e Sidney, também vindos da base, formavam um elenco forte e vencedor. Em 85, os menudos do tricolor venceram o Paulista. Em 86, o Brasileiro contra o Guarani. Títulos que estão marcados na história do clube. Careca! Careca! Nessa época, a atual garotada do São Paulo nem era nascida. Mas o desejo da torcida tricolor é que esses meninos tenham o mesmo sucesso dos menudos. Não os do Rob, Rick e Rei, e sim de Sidney, Silas e Miller, os menudos do Morumbi, que deixaram saudade. Miller, menudo, você, dá para comparar aquela geração com essa? Qual a diferença dessas duas gerações? A diferença é muito grande, né? Não dá para comparar, não. Só a semelhança, né? Porque na época o Marco Aurélio Cunha, que falou para o repórter, são os menudos do Morumbi. Porque o grupo Menudo estava muito em alta aqui em São Paulo. Fazia o maior sucesso. Apesar que eles não cantavam nada, mas tudo bem. Era incrível, era incrível. Mas eu acho que o São Paulo, Michele, com esses novos menudos aí, não está fazendo mais que obrigação. Você pode ver que, infelizmente, não é uma prioridade do clube esse ano. Né? Foi um desespero, né, que colocou o clube a priorizar a base, porque os medalhões não estavam jogando nada, Diego Souza, Nenê. Não estavam dando conta do recado. Exatamente. E aí, no desespero, não tinha mais opção, não tinha plano A, plano B, plano C. Eles colocaram o Antônio, colocaram o Elinho, porque começou a titular o Elinho, lembra? Sim. O Elinho era o titular, que chuta muito bem. Depois veio o Antony e depois veio o Igor Gomes, que era o quinto reserva da base. Então, quer dizer, o São Paulo demorou a abrir os olhos e dizer assim, olha, nós dependemos da base sempre. Você seria qual, menudo? Ou quer dizer, qual? Qual desses jogadores? O Elinho, né? Porque o Antony é branco, eu sou negro, pô. E outra coisa, mas Celso, assim, mas olha só, claro que eles podem também construir uma carreira rica. Miller, 3 Copas do Mundo? 3 Copas no mundo. Nossa. Silas também foi pelo menos 2. Foi 2 Copas no mundo. Quer dizer, esses meninos ainda não tem muito que... Até porque também, naquela oportunidade, nós tínhamos 6 jogadores na seleção brasileira. Vem cá, o Igor Gomes está substituindo quem? O Hernandes, Profeta? O Profeta. E aí, quando o Profeta ficar bom, vão tirar o Igor do time? Não, absolutamente, tem que jogar os dois. Os dois urgente. Né? Eu acho que não dá para tirar esse menino, não. Olha, logo mais às 9h30, o Santos decide a classificação para a próxima fase em jogo contra o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. E é para lá que nós vamos com o repórter Fernando Gavini. Chegou, Gavini, boa noite. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Chegamos, Michele, não foi muito fácil, teve comboio na estrada, mas deu tempo da gente chegar e poder trazer as informações do Santos ao vivo aqui da Vila. O Santos que enfrenta o Atlético Goianiense depois de ter perdido o primeiro jogo lá em Goiás por 1-0, precisa vencer por 2 gols de diferença por aqui para conseguir se manter vivo, se classificar na Copa do Brasil. O detalhe mais legal do dia de hoje, sem dúvida nenhuma, é o retorno do Santos à Vila Belmiro. A Vila que ficou 3 meses em obra, está prontinha para receber de novo a torcida do Santos e para poder se transformar naquele caldeirão que o Santos sempre precisa e vai precisar mais uma vez nessa noite. O time do Santos tem alguns desfalques. Gustavo Henrique, que foi expulso no jogo contra o Atlético Goianiense na ida, está fora da partida. O Felipe Jonathan, que já jogou pelo Ceará na Copa do Brasil, também está fora. E o Jean Mota, que sentiu o joelho, é dúvida, não sabe se terá condições para a partida desta noite. Vamos ver então o provável Santos para enfrentar o Atlético Goianiense nesta quinta-feira. É
Everson no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Aguilar e Jorge. Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches, Cueva ou Rodrigo. Soteldo e Derlis Gonzalez. O técnico é Jorge Sampaoli. Tá aí o time do Santos que vai partir para cima do Atlético Goianiense sem dúvida nenhuma. Vai fazer a pressão que fez contra o Corinthians contra o Atlético Goianiense. Olha, arrisco dizer que se jogar do mesmo jeito que jogou contra o Corinthians, o Santos sai daqui classificado sem dúvida nenhuma e até com certa tranquilidade. Apesar disso, o adversário do Peixe vem aqui querendo surpreender. O Atlético Goianiense, depois de vencer o Santos no primeiro jogo lá em Goiânia, conseguiu a classificação para a final do Campeonato Goiano no final de semana, eliminando o rival Vila Nova, e vai para essa partida contra o Santos com a mesma escalação que jogou na semifinal do estadual. Vamos conferir o provável Atlético Goianiense para enfrentar o Santos nessa noite. No gol, Maurício Kozlinski, Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas na defesa. O meio-campo, Pedro Bambu, Washington e Jorginho. Na frente, Mike, Mateuzinho e Pedro Raul. O técnico é Wagner Lopes. Esse é o Atlético Goianiense do técnico Wagner Lopes, que vai tentar surpreender o Santos aqui. O Santos, que já foi eliminado de 2 competições nesta temporada. Caiu fora da Copa Sul-Americana, eliminado pelo River Plate do Uruguai e foi eliminado no último final de semana pelo Corinthians do Campeonato Paulista. Tenta se manter vivo na Copa do Brasil para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu 10 anos atrás, quando começou o Campeonato Brasileiro e o Santos já estava fora de todas as outras. Mas acredito que o Santos é favorito e vai conseguir essa classificação. Não sei se vocês concordam aí no estúdio. O que vocês acham, hein, Michele? É isso aí, Gavini. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Amanhã aqui no Gazeta Esportiva, todas as informações desse jogão e da vitória do Santos. A gente concorda com ele, sim. Acho que o Santos passa pelo Atlético Goianiense. Passa bem, tem time para isso, tem futebol para isso. O time do Atlético Goianiense impõe uma correria muito grande, hein? O pessoal tá querendo buscar um lugar ao sol aí, querendo mostrar o seu futebol, principalmente para o time do Santos. O time do Atlético Goianiense é um time muito chato, um preparo físico muito forte. Então o Santos precisa de muita qualidade para poder vencer. Vai passar, viu, Gavini? Olha, já se conectou com as nossas redes sociais? Ainda não? Então anote aí no seu celular. Nossa página do Facebook, Gazeta Esportiva. No Twitter e Instagram é @Gazeta Esportiva. E o nosso canal do YouTube tá bombando. Entre lá, se inscreva, youtube.com/Gazeta Esportiva. Combinado? Vamos ver as mensagens na hashtag Gazeta Esportiva? O Eclesiaster Moreira. Se o Santos jogar igual ao jogo contra o Corinthians, o torcedor santista pode ficar despreocupado. Um grande abraço para o Miller, sou tricolor por causa dele. Olha que legal. Antônio Carlos, com certeza o meu Santos vai se classificar 5-0, fora o show, hein? O que mais? Ricardo Becker, nosso sócio. Boa noite, Michele. Lamentável o ocorrido contra os jogadores do Palmeiras. Se fazem isso com os jogadores do próprio time, imagino que são capazes contra os adversários. Verdade. Carlão, na minha opinião, não precisa fazer vandalismo. É só não ir em jogos, uma coisa tão simples. Verdade. E vídeos de WhatsApp. Vamos colocar na tela a participação do telespectador. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Miller. O Santos vai passar hoje sim pelo Atlético Goianiense sem maiores problemas. Eu creio que ele vai passar. Meu nome é Leandro, sou daqui, falo aqui de Ferraz de Vasconcelos. Vai lá, Santos. É nóis. Boa noite, Miller, Celso Cardoso e Michele. Eu sou o Edson, aqui do Jardim Vista Alegre, Zona Norte de São Paulo. Sim, na minha opinião, o Santos se classifica hoje. O Santos tem um grande time e pelo que apresentou no Paulista, vai classificar. Pessoal da Gazeta Esportiva, domingo vamos ganhar do Corinthians de 3-0 e vamos ser campeão do Paulistão, hein? Não é não, Miguel? Abraço! Ai, que bonitinho, parabéns, viu? Olha, legal todas as participações de vocês, se inscrevam no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Hoje tem jogão. Atrapalha para o Santos a eliminação no Paulista ou faz o time entrar com tudo para esse jogo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também acho que não. Ainda mais da maneira como foi eliminado. Perdeu nos pênaltis, jogando muito. Amassou o Corinthians, amassou. Tanto que o Sampaoli falou que nem sempre o melhor ganha. Eles melhor. Passou, perdeu, passou agora. 23 chutes a gol. Copa do Brasil é uma outra coisa. Mas o Palmeiras ficou abalado, eu acho, com aquela derrota. Também não ficou, não. Depois perdeu. Ontem o Palmeiras jogou muito bem. Ontem jogou bem. Não, mas ele ficou
abalado antes Sim, o jogo da outra lá semana. Pro São Lourenço. Isso mesmo. Perdeu lá. Aí... Jogou mal. Também não sei se A abalou. Argentina jogou mal contra o São Paulo. Não, acho que eles estavam com a cabeça aqui. Não, o time não tá jogando bem mesmo. Eles falam Paulistinha, mas ontem jogou. Ontem jogou muito bem. Jogou no segundo tempo. Tudo bem. O que acontece com esse time que oscila tanto? O Filipão não ficar revezando muitos jogadores. Coloca Filipão, uma equipe só. Tem que ter uma equipe só para criar um entrosamento. Exatamente. Igual a gente aqui. Isso é normal. A gente já se conhece. Só pelo olhar que o Celso dá, eu já sei o que ele quer dizer para mim. Certo? No começo do programa a gente perguntou se o Santos vai conseguir se classificar hoje na Copa do Brasil e o resultado foi que sim, 65% dos votos. Beleza, a gente encerra hoje, mas não sem antes mandar um beijão. É hoje que tem que mandar um beijão pra Dona Isabel Mariano. Domingo eu estou no Morumbi com a camisa do Tricolor. Deixa eu mandar um beijo pra Dona Isabel Mariano, lá de Mauá, tá fazendo aniversário, 84 aninhos. Um beijo, Dona Isabel, felicidades pra senhora, obrigada pela sua audiência aqui.